Olá, queridos. Olha, tem mais guerreiros do que eu imaginava. Glória a Deus por isso. Queridos, vamos dar sequência hoje, enfim, depois de uma longa pausa, em razão de musicais, Natal, etc. Vamos dar sequência à nossa série de exposição do livro do profeta Abacuque. Vocês já conseguiram ver aí. O nosso tema hoje é a advertência das advertências e a parte 2, porque eu considerei a primeira parte há um bom tempo atrás, não sei quantas semanas atrás. Mas fique tranquilo que eu vou dar um voo rasante na parte 1, para que a gente possa, então, fazer mais sentido o último ai que a gente está considerando aqui na carta, no livro do profeta Abacuque. Você já se perguntou por que em todas as épocas e lugares os homens criaram deuses para si? Você já se fez essa pergunta? Se você observar a história da humanidade, em todas as épocas e lugares, espalhados em toda a face da terra, os homens criaram deuses para adorar. Isso é um fato histórico. Agora você já se perguntou por que isso acontece? Isso acontece porque, naturalmente, todo ser humano possui um senso profundo, é natural, nasce conosco, um senso profundo de que esta vida que nós vivemos aqui não é o suficiente, não é tudo que existe. Então, quando o homem se depara com essa realidade no seu coração, ele começa a refletir de que existe algo superior, algo fora dessa vida que nós vivemos aqui. Essa consciência, o nome disso é consciência da eternidade. Esta consciência da eternidade é o que João Calvino chamava de sensus divinitatis, ou senso do divino, que inevitavelmente orienta a humanidade. Em outras palavras, o homem adora deuses, cria ídolos para si, em todos os tempos, em todos os lugares, porque existe algo dentro dele que aponta para algo superior e fora dessa vida que nós vivemos no presente. Nós vemos isso fica claro quando nós observamos o fascínio da humanidade pelo tema da vida após a morte. O ser humano é fascinado sobre o que haverá após a morte. Não precisa ser cristão, não precisa, até ateu reflete quanto a isso. O que será após a morte? A outra prova deste senso do divino é que os homens são, em larga escala, em sua grande maioria, religiosos. E aí aqui eu incluo religião verdadeira, cristã, como também todos os outros tipos de religião, no sentido de buscar uma religação com isso que é fora da nossa realidade presente. É por isso que sempre que os homens tentaram entender e manifestar esses sentimentos, eles criaram para si ídolos, pois estavam cegos pelo pecado, incapazes de enxergar o verdadeiro Deus. Um exemplo disso é a mitologia grega. Na mitologia grega, os deuses eram frutos da observação do homem, geralmente, em sua grande maioria, da observação do homem dos acontecimentos da natureza, que eles não sabiam explicar, eles atribuíam isso a uma atividade divina. Por exemplo, raios. Quando eles viam aqueles raios, eles não entendiam por que aconteceu aquilo, eles diziam, já sei, tem um homem barbudo lá em cima que joga o raio com a mão. É Deus, é Zeus. Aí, com o mesmo fundamento, em outra região do mundo, dos nórdicos, quem é esse? Ele não usa a mão, ele tem um martelo para jogar o raio. É o Thor. Então, o homem, ele olha para essas coisas, ele vê que tem algo superior, muitas das vezes na própria criação, e ele cria
ídolos para justificar. E é exatamente aí que nasce um grande problema, porque pela ingratidão do homem, ele se torna idólatra. Quer ver? Abra a palavra do Senhor em Romanos capítulo 1, vamos ler do verso 20 a 23. Não vai ser o texto que nós vamos considerar hoje, mas é um texto muito importante para você ter marcado aí na sua Bíblia. Romanos capítulo 1, verso 20 a 23. Romanos capítulo 1, verso 20 a 23. Olha como o apóstolo Paulo explica isso que eu estava falando. Pois, desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina têm sido vistos claramente, sendo compreendido por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Os homens olhavam para a natureza e diziam: tem algo de divino aqui. Por isso eles não têm desculpa, porque aquilo estava revelando poder de Deus, atributos de Deus. Só que olha o que diz o verso 21. Eles eram indesculpáveis porque, tendo conhecido a Deus, por meio desses atributos revelados na natureza, não o glorificaram como Deus. Não lhe deram graças, não foram gratos a Deus por esses atributos, por essa obra maravilhosa. E os pensamentos deles, eu estou aqui meio que parafraseando, tornaram-se fúteis e o coração insensato se obscureceu. E olha aqui o problema. Dizendo-se então sábios, tornaram-se loucos e trocaram a glória de Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Esse é o grave problema da idolatria. Olhar a criação de Deus, as obras de Deus, e atribuir a uma criatura e não a Deus. É glorificar a criatura no lugar do Criador, que é Deus. E é sobre esse problema que nós vamos conversar hoje. Enfim, volte para o livro do profeta Abacuque, capítulo 2. Hoje nós vamos considerar os versos 19 e 20. Abacuque, capítulo 2, vamos considerar os versos 19 e 20. Diz assim a palavra do Senhor: ai daquele que diz à madeira, desperte, ou a pedra sem vida, acorde. Poderá o ídolo dar orientação? Está coberto de ouro e prata, mas não respira. O Senhor, porém, está no seu santo templo. Diante dele, fique em silêncio toda a terra. Amém? Vamos orar. Pai querido, obrigado pela tua palavra, Senhor. Que ela nos revele edificação, Senhor, e segurança em ti, neste início de ano, Pai. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, um breve contexto geral aqui, que faz tempo que eu não repito esse contexto, estava até com saudade. O livro do profeta Abacuque começa com um questionamento, um apelo inicial do profeta Abacuque, perguntando ao Senhor até quando o povo de Judá ia viver de forma pecaminosa, de forma a descumprir a lei do Senhor, de forma imoral, violenta e etc. E diante dessa realidade, o profeta Abacuque muito se entristece e clama: Senhor, até quando vai ser assim? Aí na sequência, o Senhor responde a Abacuque, e ele diz que vai trazer um juízo terrível. Os caldeus, o povo caldeu, o povo da Babilônia, caldeu e babilônios são sinônimos. O povo caldeu, o povo da Babilônia, viria para trazer justiça do Senhor sobre os questionamentos do profeta Abacuque. Só que quando o Senhor revela esse castigo, é terrível demais. Aí Abacuque recorre de novo ao Senhor, porque ele fica preocupado. Senhor, se o castigo for desse tamanho, não vai sobrar ninguém, todos nós morreremos. Aí Deus responde o que talvez seja o versículo central de todo este livro. Abacuque, capítulo 2, verso 4. Ele diz: o ímpio está envaidecido, seus desejos não são bons, mas o justo viverá pela fé.
A ideia é que, como consequência dos desejos ruins dos caldeus, eles teriam consequências. E de outro lado, por mais que viesse terrível castigo pela mão dos caldeus ao povo de Judá, ainda assim os justos viveriam pela fé. O Senhor separaria um povo, um remanescente, apesar daquelas dificuldades. Nós sabemos que esse remanescente foi o povo que foi para o exílio da Babilônia, e a história prossegue. Como consequência dos maus desejos dos caldeus, dos ímpios, que eram instrumentos de Deus para aquele castigo ao povo de Judá, Deus os adverte com um provérbio, o que pode ser uma canção de zombaria, zombando do povo os caldeus. Essa revelação que ele dá ao profeta Abacuque, onde ele apresenta 5 ais. Ai daquele, 5 ais. O primeiro, todos esses ais aqui nós consideramos, estamos na segunda parte do quinto. O primeiro é contra aqueles que enriqueceram, extorquindo e roubando, contra o povo caldeu que queria enriquecer, extorquindo e roubando as riquezas dos povos conquistados. O segundo ai é contra aqueles que obtêm essas riquezas injustamente com o objetivo de se proteger. A ilustração é como uma águia que faz o seu ninho no alto de uma montanha. O terceiro ai é uma advertência de Deus contra a violência. É como aquele povo, na busca desses objetivos dos primeiros ais, agia com violência, com truculência. O quarto é uma advertência contra a imoralidade daquele povo, que não se satisfazia com a própria imoralidade, como também queria influenciar os outros povos para que eles adotassem as mesmas práticas imorais e idólatras que eles adotavam. O nosso quinto e último ai dessa sessão é o ai contra o pecado da idolatria, que nós começamos há um tempo atrás, quando consideramos o verso 18 da carta, e hoje nós vamos considerar os 2 últimos, 19 e 20. Mas o primeiro ponto, como eu prometi, eu vou dar uma relembrada no verso 18. E o primeiro ponto eu chamei de a loucura da idolatria. Vamos lá, vamos ler desde o verso 18. É claro que quando eu expus o verso 18 aqui, foi toda a mensagem falando só do verso 18. Hoje a gente vai pegar só os melhores momentos. Então vamos lá. Abacuque capítulo 2, verso 18. Primeiro ponto, a loucura da idolatria. De que vale uma imagem feita por um escultor? Ou um ídolo de metal que ensina mentiras? Pois aquele que o faz confia em sua própria criação, fazendo ídolos e capazes de falar. Na apresentação do quinto ai, que é esse que nós estamos considerando hoje, houve uma mudança. Antes, todos os ais iniciavam com ai daquele, ai daquele. Quando chega o quinto, nós acabamos de ler o verso 18, ele não inicia assim. Ele inicia logo com uma denúncia antes de recitar o ai que nós vamos considerar na sequência. Por que a palavra do Senhor faz dessa forma? A ideia por trás aqui é um recurso poético que o profeta Abacuque usa para ressaltar, para destacar a importância e o argumento desse quinto ai. Charles Feinberg diz que isso ocorre porque o último ai é proferido contra o maior de todos os pecados, a idolatria. Pois a idolatria representa a fonte primária e a base de todos os outros ais. E o que é idolatria? O que afinal é idolatria? A primeira noção que nós precisamos ter quanto a essa palavra idolatria é que a idolatria é um pecado. É contra o mandamento literal do Senhor. Depois você vai ler lá em Êxodo, capítulo 20, versos de 4 a 6. Além disso, assuma um resumo do que seria idolatria, eu já antecipei aqui, é adorar a criatura no lugar do Criador.
é o que o Paulo vai dizer lá em Romanos capítulo 1, verso 25. Trocaram a verdade de Deus pela mentira. Esse texto aqui está no mesmo contexto que nós lemos ainda agora de Romanos. Romanos capítulo 1, verso 25. Trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram as coisas e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Então, é muito simples entender a ideia do que é o conceito de idolatria. Adorar a criatura no lugar do Criador. A idolatria começou com Lúcifer. Talvez não, eu creio que o primeiro idólatra. Ele disse: subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Quem é que Lúcifer estava adorando aí? Quem era o ídolo de Lúcifer aí? Era ele mesmo. Ao invés de adorar o Senhor, ele queria subir às alturas e ser adorado igual ao Senhor. Então ele trocou o Criador, o Senhor, por ele, que era criatura. A mesma coisa aconteceu na humanidade, na queda, no Éden, quando Adão e Eva comeram a fruta contra o comando literal do Senhor e comeram aquela fruta em desobediência ao Senhor porque queriam ser semelhantes a Deus. Foram enganados na trapaça de Satanás e queriam ser semelhantes a Deus. Onde está a idolatria aí? A mesma coisa. Adão e Eva queriam ser igual a Deus, ser digno de adoração. A vontade deles era mais importante do que a vontade do Senhor. Cuidado, aqui eu vou fazer um parênteses que eu acho que eu vou até comentar mais na frente. Vamos começar a ter sensibilidade quanto a essa palavra idolatria. Às vezes nós pensamos em idolatria que é só se colocar de joelho diante de uma imagem de uma santa, um santo, etc. Isso é apenas 0,01 da nossa capacidade de ser idólatra. Muitas coisas que talvez você nem saiba é uma clara idolatria. Mas vamos continuar. Como consequência, toda idolatria prescinde de um ídolo. Só que no contexto da carta do profeta Abacuque, esse ídolo, naquelas religiões pagãs ali, eram representados, simbolizados em imagem de escultura. Certo? Então, por isso que a pergunta que nós lemos ali na parte A do verso 18 do capítulo 2 é de que vale a imagem feita por um escultor ou um ídolo de metal que ensina mentiras. Esta pergunta nos revela o seguinte: note que o fato da origem e constituição do ídolo é uma forma de testificar a inutilidade dele. Deixa eu explicar melhor. O fato de mostrar que é uma imagem feita por um homem, um escultor, com metal, uma matéria morta, mostra que esses ídolos eram inúteis. Em suma, em resultado disso, o ídolo não é nada. É pau, é pedra, é gesso, é metal. Por isso mesmo que a idolatria, então, é a consequência de uma densa cegueira espiritual, que gera, consequentemente, um equívoco na valoração das coisas. Por não enxergar a verdade, não entender, por ser cego e morto espiritualmente, o homem adora a criatura, que é mais fácil de pegar e de ver, mesmo que seja o mesmo, do que Deus, que é revelado em toda a Escritura, revelado na natureza e etc. Em nosso contexto, o ídolo é tudo que nós colocamos no lugar de Deus, no coração. Há muitos ídolos, eu vou citar aqui só alguns, deve ter uma infinidade. Dinheiro. Pessoas matam, morrem, se casam e se divorciam por dinheiro. O que poderia ser mais um ídolo do que isso? Astros de cinema, esporte, música, políticos, ideologias, redes sociais, sucesso profissional, sucesso pessoal, beleza física, tudo aquilo que nós despendemos mais energia e que ocupa mais o lugar do nosso coração do que a Deus.
Eu ouso dizer que o principal e maior ídolo do nosso tempo seja o eu. Eu vou repetir. O principal e maior ídolo do nosso tempo seja o eu. Como? Toda vez que a minha vontade, o meu desejo é mais importante do que a vontade e o desejo de Deus, quem está sendo adorado sou eu. Quando João vai dizer que nisto vocês saberão que são os que me amam, aquele que segue os meus mandamentos, ou aqueles que seguem a minha vontade, ele está dizendo que se você ama a Deus, é consequência, se você adora a Deus, é consequência você fazer a vontade dele. Mas se eu só faço a minha própria vontade, quem eu estou amando? Se eu faço a vontade de Deus, eu amo a Deus. Se eu faço só a minha vontade, eu estou amando só a mim mesmo. Então eu ouso dizer que num tempo em que o jargão popular é faça aquilo que te faz feliz, cada um tem a sua verdade, o mais importante é ser feliz. Num tempo desse, é claro que o ídolo da humanidade, o maior ídolo da humanidade nesse tempo pós-moderno é o eu. Mas a idolatria pode ser, e aí entrando em subtemas, prazeres da vida, como um apetite, como um prazer carnal, como a capacidade intelectual, como a imoralidade sexual, tudo aquilo que eu coloco acima de Deus na minha vida. E notem que não envolve só coisa ruim. Um filho pode ser um ídolo, um pai pode ser um ídolo, uma igreja pode ser um ídolo, um pastor pode ser um ídolo. Uma esposa, um marido pode ser um ídolo, se você adora qualquer uma dessas coisas em primeiro lugar, acima do Senhor. Uma verdade sobre a idolatria é que o coração do homem nunca está vazio. Nunca está vazio. Ele sempre está adorando algo. E aqui, a consequência disso é grave. Ou Deus está lá dentro, em primeiro lugar, ou tem um ídolo nele. É por isso, agora a gente consegue entender, é por isso que o maior mandamento é amar a Deus acima de todas as coisas. Porque quando a gente não está buscando no máximo da nossa capacidade fazer isso, consequentemente, naquele momento que nós estamos amando outra coisa acima de Deus em nosso coração, nós estamos adorando um ídolo. Agora, avalie o seu coração. Que forma maravilhosa. Quando eu estava preparando essa mensagem, fazia tempo que eu não trabalhava no texto de Abacuque, eu disse, que mensagem maravilhosa para começar o ano. Avaliando o meu coração, para ver nos meus planos, nas minhas resoluções, será que sobrou um espaço para Deus? Será que eu planejei meu ano pensando nas coisas do Senhor? Ou não? O que eu vou ganhar? Onde eu vou trabalhar? Eu vou me casar? Com quem eu vou namorar? Eu vou arrumar namorado? Eu vou arrumar emprego? Todas as coisas em primeiro lugar. Agora o segundo ponto. Vamos enfim entrar no verso 19. A loucura, o primeiro era a loucura da idolatria. O segundo é a loucura do idólatra. Abacuque capítulo 2, verso 19. Ai daquele que diz à madeira, desperte, ou a pedra sem vida, acorde. Poderá o ídolo da orientação? Está coberto de ouro e de prata, mas não respira. Finalmente aparece o quinto ai. Só que, por mais que o texto pareça ser bem semelhante, há uma diferença de relação. Há uma diferença em relação ao verso 18. Pois aqui ele ressalta a advertência para aqueles que olham para os ídolos e buscam nele alívio, ajuda ou satisfação. O foco do verso 18, que nós acabamos de relembrar, é mostrar a inutilidade dos ídolos. Agora, o foco é mostrar a estupidez. Em outras palavras mais populares,
a burrice daquele que tenta animar uma árvore e uma pedra e deseja ser atendido e guardado e salvo por uma árvore e uma pedra. Talvez uma árvore simbolizasse uma fonte de vida para o seu adorador. Possivelmente uma pedra simbolizasse estabilidade, uma criatura, pedra, sempre firme, sem variação. Um Deus esculpido em pedra, ele ia ser perene, ele ia continuar firme. Talvez seja essa a simbologia da pedra. Só que tanto a árvore como a pedra, diante do pedido de orientação, diante do pedido de socorro, eles continuariam mudos. Poderá o ídolo, pedra ou madeira, dar orientação? A verdade é que diante de um pedido de socorro da parte de seus devotos, dos loucos idólatras, os ídolos permanecem sempre em silêncio, como que zombando de qualquer pessoa que procura ajuda. A verdade destacada é que o ídolo permanece mudo, em contraste absoluto com Deus que se revela e dá orientação ao seu povo por meio da Escritura, por meio do Espírito Santo de Deus, por meio da pregação da palavra, por meio das respostas de oração e etc. A diferença entre o Deus mudo, que não fornece nada, não entrega nada, e o único e verdadeiro Deus. Na sequência, a canção, o provérbio que foi revelado a Abacuque diz: está coberto de ouro e de prata, mas não respira. Aqui era para destacar que o brilho do ídolo não pode esconder a falta de vida. Suas coberturas espetaculares, eu escrevendo aqui me lembrei do manto da santa. Suas coberturas espetaculares podiam parecer uma ilusão de vida, mas o texto diz que ainda assim não respira. Portanto, fica claro que os deuses daquele povo, lembre que é uma canção destinada aos caldeus, os deuses daquele povo não poderiam oferecer nenhuma ajuda. O que isso pode trazer de lições para nós? Primeiro, dedicar a sua confiança e seu coração a qualquer coisa que não seja o Senhor é falta de entendimento, a ausência de lucidez, morte da razão como consequência. Aqui eu estou popular, comecei em 2022 popular, burrice. Depositar a sua confiança, a sua esperança, a sua proteção, o cuidado com a sua vida a qualquer outra coisa que não seja Deus é loucura. O adorador da imagem muda e morta ou de qualquer outro ídolo, com o tempo pode acabar se tornando como ela, como o ídolo. Onde está isso? Ele se torna morto de tanto adorar a criatura, revela que a vida espiritual dele não existe, e ele pode se tornar igual ao ídolo. Onde é que está isso? Salmo 115, verso 4 a 8. Diz assim: os ídolos deles de prata e ouro são feitos por mãos humanas. Tem boca, mas não podem falar. Olhos, mas não podem ver. Tem ouvidos, mas não podem ouvir. Nariz, mas não podem sentir. Cheiro. Tem mãos, mas nada podem apalpar. Tem pés, mas não podem andar. E não emitem som algum com a garganta. Tornem-se como eles, aqueles que os fazem, todos aqueles que neles confiam. Em última análise, quem confia em ídolos adora a demônios, adora a Satanás. 1 Coríntios 10, 20. Em um livro muito conhecido de C.S. Lewis, Cartas de um Diabo para seu Aprendiz, quem não leu ainda, eu aconselho, é um livro muito interessante, além de ser muito gostoso de ler. Nesse livro, C.S. Lewis criou uma ficção em que tem um demônio mais, digamos assim, experiente, orientando um aprendiz de demônio. Como conquistar, e cada aprendiz de demônio tem um ser humano que é seu, que ele toma conta. E lá no texto ele está dando dicas, conselhos práticos de como
o demônio aprendiz tem que agir com o homem para que ele fique preso nas garras do inimigo. E lá numa das ilustrações que ele usa lá no filme, numa das estratégias, ele conta, e o filme, eu sempre chamo o filme de livro, e o livro, ele passa no contexto da Segunda Guerra Mundial. E aí, o demônio aprendiz não sabe direito como lidar com o início da guerra. A princípio, ele acha que é maravilhoso a questão de iniciar uma guerra mundial, porque vai ter morte, explosão e etc. Mas o demônio superior, mais experiente ali, o chefe do setor ali, ele é mais perspicaz e ele diz o seguinte: não, calma, não é assim. Tanto faz. E aí, aqui que vai o ponto. Lá, naquela época, a grande discussão era quem era a favor da guerra, isso é na Europa, se passa na Europa, e quem era contra a guerra. Aí o demônio experiente diz para o demônio mais jovem: olha, tanto faz se é a favor da guerra ou se é contra. O que importa é que aqueles que são a favor tenham um coração tão firme em defender a guerra que esqueçam do Senhor. E aqueles que são contra sejam tão firmes em atacar a guerra que o coração deles se afaste do Senhor. Que estratégia demoníaca. O ídolo, aqui no caso, ilustrado, é quando você coloca todo o seu coração em algo, não importa se é a favor ou contra de algo, o que importa é que você coloca acima de Deus, então Satanás se alegra. Qual é a solução, então? Qual é a solução para esse problema? Amar e confiar em Deus acima de todas as coisas. Como se ama a Deus? Falei ainda agorinha, obedecendo os seus mandamentos. O amor bíblico não é um amor sentimental. O amor bíblico é um amor revelado em ação. Implica agir. Então, ame a Deus. Que o ano de 2022 seja um ano que nós amemos a Deus com nossas ações. O terceiro ponto, e aqui confesso aos irmãos que talvez esse seja o meu verso favorito de toda a Escritura: o silêncio dos sãos, ou o silêncio dos sábios. Abacuque capítulo 2, verso 20. O Senhor, porém, está em seu santo templo, diante dele fica em silêncio toda a terra. Mas eu prefiro na versão revista e atualizada. O Senhor está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Aqui é um contraste abissal, uma distância tremenda entre a loucura dos ídolos e a realidade do único Deus. O silêncio dos ídolos e o Deus que, quando fala, silencia toda a terra. A palavra usada aqui como Senhor é Yahvé, Jeová, Yahvé. É aquele que é o mesmo ontem e hoje, sempre será e sempre cumpre as suas palavras. De forma que a palavra do Senhor que é dita, que é lançada, continua ressoando até que se cumpra. Olha a diferença entre os deuses mudos de pedra, de madeira e de metal e o Deus que fala e que cumpre tudo aquilo que ele fala. É uma diferença gritante. E esse Deus está no seu santo templo. Que templo é esse? O templo, aqui o texto se refere, o templo, aqui o termo aí é traduzido como templo, recal, eu não sei falar hebraico. Aparece em uma sucessão de narrativas como sendo o lugar onde Deus governaria Israel. Isso no Antigo Testamento. No tabernáculo de Siló, em 1 Samuel 1:9 e 3:3. O templo de Salomão, em 1 Reis 6, 1 e 2. O templo de Ezequiel, Ezequiel 41, verso 1, 4 e 15. O templo construído depois da restauração do exílio, em Zacarias 8, 9. De uma perspectiva do Antigo Testamento. Quando nós avançamos para o Novo Testamento, na perspectiva da Nova Aliança, muda um pouco de figura esse conceito do templo. Ele se aplica ao corpo de Cristo, em João capítulo 2, verso 19, o corpo do cristão individual, que é o templo do Espírito Santo, como consequência,
templo de Deus, já que o Espírito Santo é Deus, a comunidade da igreja cristã, Efésios 2, 21. E avançando mais na história, olhando para as promessas do Senhor, no novo céu, na nova terra, no porvir, o Senhor Todo-Poderoso e o Cordeiro serão o templo da nova Jerusalém. Apocalipse capítulo 21, verso 22 diz: não vi templo algum na cidade, pois o Senhor, Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro são o seu templo. A ideia maravilhosa, esse vislumbre maravilhoso aqui no livro de Apocalipse, é de que no novo céu, na nova terra, Deus e Cristo serão tão fortemente presentes em todos os lugares, deverão permear toda a cidade santa que não vai ser necessário que haja um templo, um edifício, um local onde ele possa ser adorado. Assim, o templo a que o profeta Abacuque se refere aqui não é um santuário erguido pelo rei Salomão, mas o templo cósmico. Não há 1 centímetro deste vasto universo onde Deus não esteja soberanamente presente. Considerando que o Senhor reina e fala, então por isso ele diz: diante dele fique em silêncio toda a terra. Lembrem, vamos lembrar do contexto da carta. Abacuque começa questionando o Senhor diz uma coisa, ele questiona de novo, ele não sabe, ele ainda estava inconformado com o castigo que viria, mas aqui parece que os olhos do profeta foram abertos, e aí ele entendeu que o Senhor é presente no santo templo, Jeová, aquele que era, que é e que há de vir, e o mundo diante dele precisa ficar em silêncio, de forma que confia naquilo que ele faz, tanto na justiça contra os caldeus, tanto na misericórdia contra ao seu povo. Diante do Senhor, todo mundo fica em silêncio. Olha como o profeta mudou completamente. Ele foi o primeiro que começou questionando o Senhor. Aí o Senhor respondeu, ele questionou de novo. Agora caiu a ficha. Ele entendeu. Agora ele diz: diante do Senhor, todo mundo fique calado. É claro que ele está incluso nisso, inclusive eu. Aqui tem importantes lições já caminhando para a conclusão. Como o cristão deve olhar as circunstâncias? Como nós, como cristão, devemos olhar as circunstâncias? O que são circunstâncias? As coisas que acontecem, os eventos, os problemas, as notícias terríveis na televisão, no jornal e etc. Como nós devemos olhar essas circunstâncias? Confiantemente, pois as rédeas da história sempre estiveram na mão de Deus. Como consequência, então, nós não podemos murmurar, questionar, ficar todo o tempo reclamando. Questionar, murmurar os acontecimentos é dizer que o Senhor não está no santo templo. É não silenciar diante da forma como Ele está conduzindo o mundo. Mas essa verdade deve nos encorajar muito, porque sabendo que o Senhor está no seu santo trono, no seu santo templo, no seu trono, nós não devemos nos desesperar com o tempo presente. Não devemos nos desesperar com as ideologias que surgem, não devemos nos desesperar com as heresias que surgem, não devemos nos desesperar com os comportamentos absurdos, com as perspectivas terríveis de perseguição da igreja. Nós não podemos nos desesperar diante disso. Por quê? Porque o Senhor está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Não devemos nos desesperar também com a nossa vida pessoal. O que gostaríamos que fosse: eu estou sendo injustiçado, eu estou sendo perseguido, pressionado no trabalho, na faculdade, onde quer que esteja, o que eu queria que acontecesse não aconteceu, eu estou sendo pressionado por problema de saúde, por medo, por ansiedade, por tudo. Não devemos nos desesperar por isso. Por quê? Porque o Senhor está no seu santo templo e cale-se diante dele toda a terra. O Senhor é a resposta para as inquietações do profeta e deve ser também a resposta para nós. O que vai acontecer nesse ano que inicia? Será que a Covid vai embora? Será que a Covid vai continuar? Será que eu vou ter saúde? Será que eu não vou ter saúde? O que será que vai acontecer? Eu vou bem profissionalmente? Eu não vou bem profissionalmente? Eu vou ter emprego? Eu não vou ter emprego? O sábio,
ele fica diante do Senhor em silêncio, porque o Senhor está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Tolos confiam nos ídolos mudos e inúteis. Nós, cristãos, pela graça e misericórdia de Deus, da posse do nosso senso do divino, nós tivemos, pela graça e misericórdia do Senhor, nossa venda retirada dos olhos, nosso coração foi transformado. E agora nós podemos enxergar o único e verdadeiro Deus. Por isso, diante dele, quando ele fala, nós permanecemos em silêncio, porque o Senhor, porém, está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Em nome de Jesus, amém.